Eu sou Canaã Bercano, o portal do Espírito Luz Najar Bercano. Eu trabalho com 2 linhagens espirituais. Há 19 anos, eu tenho a minha conduta espiritual regrada por esses espíritos. A linhagem Najar Bercano são espíritos que possuem a plumagem divina. São espíritos que vêm, através de Mirra de Najar, fazer a limpeza do nosso interno, desvendar os labirintos do nosso espírito, da nossa alma, fazer com que nós nos reconhecemos e buscamos a força que provém em nosso interno. Quando falamos em Deus, o nosso ser superior, acreditamos que este Deus está além de nós, em fronteiras, muitas vezes, que não temos o alcance. Mas em meu trabalho, este Deus, Ele está dentro de nós, dentro de cada um ser humano. É a voz silenciosa, é a nossa intuição para o bem. O trabalho dos espíritos de Najar Bercano é desvendar esta força, é fazer com que nós conseguimos trazer para fora do nosso interno este ser superior e então vencer nossos anseios, nossos medos e obstáculos que porventura cheguem em nossos caminhos. A linhagem W. Holtz são espíritos que estão mais perto de nós seres humanos, espíritos guerreiros, como eles mesmos dizem, espíritos fortes na defesa contra o mal. Eu aprendi nesses 19 anos que o mundo espiritual pertence a todos nós, desde que trabalhamos em prol do bem. A prática do bem faz com que crescemos cada vez mais como ser humano. E nesses 19 anos, é isto que Canaã Bercano vem recebendo de orientações dos espíritos e praticando. Eu trabalho em cima de 3 bases: honra, dignidade e respeito. Essas são as bases do trabalho espiritual que eu venho desenvolvendo ao longo deste tempo. Essas bases faz com que antes de eu... ela faz com que eu analise cada pessoa que está em minha frente e que eu não veja apenas como um ser humano, e sim como um filho de Deus. Nós que trabalhamos com a parte espiritual, nós temos o dom de poder desvendar alguns mistérios que envolvem os seres carnais. Os espíritos que se propõem a esses trabalhos, eles vêm para dar auxílio, para trazer sua proteção e defender de tudo aquilo que acreditamos ser mal e ser negativo em nossa vida. A linhagem W, eles fazem o trabalho de levantamento, afastando todos os pontos negativos da vida da pessoa que os procura. Através de orientações precisas, faz com que as pessoas busquem de seu interno a força que muitas vezes está adormecida. Nós vivemos num mundo onde impera aquilo que conhecemos pela lei do mais forte. Um mundo onde os oprimidos não têm a chance de se manifestar. Um mundo onde muitos seres humanos trazem a energia negativa para fazer com que a essência deste mundo seja apagada. Nós vamos parar para analisar tudo aquilo que Deus nos ofertou, tudo aquilo que Deus nos ofereceu de bom agrado, a criação do mundo que temos, natureza, árvores, plantas, tudo isso já serve como nosso sustento.
mas somos ambiciosos. E eu aprendi com os espíritos que existe 2 tipos de ambição. A ambição doentia, aquela que não importa o preço, mas que corremos atrás para poder adquirir nossas posses, nossos bens, muitas vezes passando por cima de pessoas inocentes, outras não, mas mostrando a força através de atos e através de atitudes, que é incorreta para aquele que se diz filho de Deus. E tem a ambição sadia, que é aquela que nos propomos em alcançar nossos sonhos, alcançar nossos desejos, mas dentro de uma conduta, sem precisar diminuir ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, acreditando na capacidade que cada um de nós tem para superar, para vencer e para trazer para a nossa vida aquilo que conhecemos por vitória. Vencer a vida não é para qualquer um. Tem muitas coisas que devem ser feitas para poder então seguir no caminho que escolhemos. E muitas vezes temos que abrir mão de coisas que acreditamos ser certo no momento e que talvez logo em frente vamos ver que não era. Abrir mão daquilo que gostamos para poder então crescer naquilo que desejamos. Os espíritos que trabalham dentre os seres humanos, aqueles que têm seu trabalho junto à raça humana, eles estão aqui de uma forma ou outra para nos alertar, para fazer com que nós abrimos os olhos e vimos os nossos pontos que têm de ser refeitos. São orientações, são alertas, são formas de conquistar a nossa vida bem diferente daquilo que vínhamos fazendo. Nenhum espírito, nenhum guia, seja da linhagem que for, nenhum vem dentre nós para fazer o mal. O mal provém da mente daquele que trabalha com esses espíritos, do mentor, do mestre, do portal. Então o mal provém da mente. Se um ser humano que recebe um espírito não tiver uma boa preparação espiritual, uma doutrina no interno, se não tiver como regra a paz, a união, o amor, o respeito, com certeza vai desviar o caminho do espírito que recebe. Com certeza vai fazer com que o espírito se sujeita a fazer o que chamamos de mal. Hoje, para a tristeza dos espíritos, a religião deixou de ser uma essência divina para se tornar o que nós chamamos aqui na Terra de um comércio. São muitas pessoas que não estão preparadas para assumir um trabalho espiritual, pessoas que não têm uma capacidade de administrar um espírito, que estão usando a religião para poder então tirar de pessoas despreparadas aquilo que chamamos de dinheiro, através de trabalhos feitos, através dos medos que impõem. Um mestre espiritual, um mentor espiritual, ele tem que ter a conduta espiritual. Ele tem que saber que as pessoas estão ali na dependência da palavra que ele vai ofertar. Ele tem que saber que cada pergunta que vai ser feita ou direcionada a ele, para cada pergunta existe 1000 respostas. E ele tem que saber a certa. Ele tem que ter esse sentido, essa energia. Esse é um bom mestre espiritual.
Um bom mestre espiritual, ele não se julga poder, ele não se julga grande, ele aprende. Aprende a cada dia, aprende com cada situação, aprende com cada pessoa. Mais aprende do que orienta. Ao longo desses 19 anos, muitas histórias de vida eu já presenciei. Muitas pessoas que vieram até mim expondo seus segredos, seus mistérios, aquilo que guarda lá no seu íntimo, no sentido em que eu pudesse dar uma orientação e ajudasse. Com isto, eu aprendi muito. Porque nós que trabalhamos no mundo espiritual, aprendemos tanto com os espíritos quanto com as pessoas. Aprendemos a diferenciar o certo do errado. E não podemos falar para as pessoas aquilo que eles vêm buscar se não for correto. Temos que sentir a necessidade, temos que conseguir sentir a energia que está na volta, temos que poder dar a orientação precisa, mesmo que muitas vezes a pessoa não saia contente de nossa frente. Mas a paz, a certeza que fica em nós é que falamos a verdade. E essa verdade vai se manifestar ao longo dos dias, ao longo dos anos. E então, a pessoa vai ver que falamos a verdade. O templo. O templo é um lugar sagrado onde recebemos os espíritos. É um lugar onde a higiene, não só higiene material, como higiene espiritual, deve estar sempre no sentido de bom astral. Higiene espiritual é a preparação de nosso interno. Higiene espiritual, nós temos que preparar os nossos sentimentos. Não permitir nunca sentir coisas negativas, nem para pessoas e nem para adversários. Temos que ter sempre o espírito e a alma preparado dentro de uma ligação e dentro de uma grandeza do bem. As pessoas confiam em nós e muitas vezes nem nos conhecem, porque elas estão numa necessidade grande de buscar um auxílio para poder sair dessas confusões que muitas vezes está na vida. Uma vez me perguntaram qual o mistério que me envolve. Qual o mistério que envolve Canaã? Eu respondi que toda pessoa que trabalha com espíritos ou na parte espiritual tem seus mistérios. E o mistério seria a segurança do mestre. Seria a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho correto. Os mistérios fazem com que nós não nos revelamos. Faz com que nós estamos sempre na firmeza. Porque eu não posso orientar uma pessoa a ser ou a fazer aquilo que eu não sou e aquilo que eu não faço. Então o mistério faz com que eu seja exemplo de tudo aquilo que eu digo, de tudo aquilo que eu oriento. Esses são os mistérios. Não o mistério do oculto, não o mistério do mundo espiritual, que esse está além de qualquer mestre espiritual. Está além de nossa força e está além de nossa capacidade. Porque eu, Canaã, como todos aqueles que trabalham com espíritos, nós apenas somos receptores. Nada mais. E aquele que se julgar superior aos seus espíritos não merece o respeito e nem a admiração de pessoas. Namus.